Eu gostaria de refletir com vocês neste momento sobre um texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34. É o texto que servirá de parâmetro para a nossa reflexão de hoje. E eu andei pensando esses dias sobre o que será do meu amanhã, o que será do seu amanhã, do nosso amanhã. A preocupação com o amanhã não é uma preocupação recente. Desde os povos mais antigos até o homem contemporâneo, há a preocupação com o futuro, há a preocupação com o amanhã, há a preocupação com o que virá, o que poderá acontecer. E é sobre esse questionamento que eu quero refletir com vocês esta noite, à luz da palavra do Senhor. Você já deve ter se perguntado, mas e amanhã como será? Eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo, eu não tenho os recursos para aquilo. E você muitas vezes pode ter se perguntado o que será, o que seria do seu amanhã. É um exame que você tem para receber o resultado, é uma causa na justiça, é o seu emprego sendo retomado, e você fica se perguntando o que será do meu amanhã, o que será do meu futuro. A gente vive um contexto de que o mundo está se reabrindo novamente. Vários países já voltaram às suas atividades normais. E em breve seremos nós também. E você pode ter se perguntado como será o meu trabalho nesse novo normal? Como eu vou mandar meus filhos para a escola? Como eu vou reabrir a minha empresa? Como vai estar o mercado? Como eu vou conseguir retomar os meus negócios, retomar as minhas atividades? Como ficará a minha saúde? Você que se recuperou de uma infecção, você que se recuperou dessa enfermidade, você pode se perguntar como será daqui para frente. Você pode estar se perguntando como serão as coisas daqui para frente. Como serão as reuniões com amigos, reuniões em família. O que será do meu amanhã? O que será do nosso amanhã, do nosso futuro? Eu não falo somente da pandemia, mas o número de violência aumentando, o número de depressão, de opressão. E você se pergunta, você se preocupa com o futuro. Mas o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 34, tem uma frase dita por Jesus que vai servir de orientação para as nossas vidas. Assim está escrito: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite é que não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque para cada dia há as suas próprias preocupações. Mas o que esse texto quer dizer? Será que eu devo viver a minha vida como aquela canção? Deixo a vida me levar, a vida leva eu, sem preocupação alguma? Não é esse o enfoque do texto. Não é isso que Jesus está nos orientando a fazer. A viver uma vida sem rumo, a viver uma vida sem norte, a viver uma vida sem propósitos. Pelo contrário, a Bíblia, lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz: os planos bem elaborados levam à fartura,
mas o apressado sempre acaba na miséria. O que Jesus está dizendo para mim e para você esta noite é que a gente não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã. O que Jesus está dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não é um convite para que você viva de maneira desordenada ou sem rumo na vida, mas é para que você viva o dia de hoje, para que você viva um dia de cada vez, para que você não sofra com o dia de amanhã, para que você não fique ansioso, para que você não antecipe o sofrimento. E eu confesso para vocês que falar sobre isso é bem interessante, porque eu já fui muito ansioso, eu ainda sou. E essa semana eu passei por uma situação em que lá no meu trabalho a gente teve que fazer uma reunião para definir algumas coisas, e eu passei o meu domingo pensando, o que será essa reunião? O que será que a juíza vai colocar na pauta da reunião? O que será que o meu diretor vai colocar na reunião? Né? Será que vai ter muitas mudanças no trabalho? Será que pode acontecer o pior? E a gente fica apreensivo, a gente começa a sofrer por antecipação em relação a algo que ainda nem aconteceu. E graças a Deus a reunião foi tudo bem, alinhamos algumas coisas no trabalho, mas eu confesso que no dia anterior eu fiquei preocupado. E é isso que Jesus está pedindo para mim e para você, é isso que Jesus está dizendo para que eu e você não façam. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos. E a grande questão desse texto é que eu preciso equilibrar duas coisas. Duas coisas são fundamentais. Eu preciso viver a minha vida fazendo planos para o futuro, mas eu não posso ficar ansioso por conta disso. O que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite é que a gente não deve ficar ansioso, mas isso não quer dizer que a gente vai levar uma vida sem rumo. A gente precisa planejar a nossa vida, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Como então conciliar, planejar a vida e não viver de forma ansiosa? Em primeiro lugar, eu queria fazer um breve resumo sobre o que é ansiedade. A ansiedade, ela faz você viver hoje aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda está por vir. E a ansiedade, ela pode ser tanto positiva como negativa. Um exemplo de ansiedade positiva é quando você está prestes a entrar na sua casa própria, na sua casa nova. E você não vê a hora de pegar as chaves e entrar no seu apartamento. Ah, como demorou eu receber o meu apartamento. E cada dia que se passava, eu ficava cada vez mais ansioso para receber logo o meu apartamento. Ou quando eu fui aprovado no concurso, eu fiquei ansioso até o dia da minha nomeação, até o dia da minha posse. Você pode se lembrar do dia que você casou, como você deve ter ficado ansioso por aquele momento, para que aquele momento chegasse logo. Ou você está terminando algum curso, uma graduação ou algo e espera que algo novo aconteça e você está animado, está ansioso para colocar esses novos conhecimentos em prática. Isso é uma ansiedade boa. Aliás, isso é uma boa expectativa. Mas a ansiedade negativa é aquela ansiedade que me traz sofrimento. É aquela ansiedade em que eu começo a vivenciar o meu amanhã como se estivesse dando tudo errado. Em razão desse sofrimento e em razão dessa angústia antecipada, a gente acaba trazendo para o nosso corpo determinados sintomas fisiológicos. Pessoas que são ansiosas e quando essa ansiedade é algo negativo, acabam sofrendo de problemas físicos, falta de ar, taquicardia, ou alguns problemas de comportamento social, a pessoa vai buscar o isolamento, ou muitas vezes
muitas vezes as pessoas entram num quadro de depressão muito grande. A ansiedade pode levar a um quadro depressivo, quando a ansiedade é algo negativo na minha vida e na sua vida. Aliás, eu vi uma pesquisa publicada no site da Exame, publicada no dia 5 de junho de 2019, e na pesquisa dizia que existem 18,6 milhões de brasileiros sofrendo de algum problema depressivo. Isso representava a mais ou menos 9% da população. Era um dos países que mais quadro de depressão havia. Uma verdadeira epidemia, o mal do século. E eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre ou que sofreu de depressão. Mas o povo ele vive numa crise de ansiedade tão grande que isso tem causado problemas sociais, problemas fisiológicos mesmo. A ansiedade tem levado muita gente ao fundo do poço, tem levado muitas pessoas a dependerem de medicação, a obesidade mórbida, a problemas de isolamento, tudo decorrente da ansiedade negativa, da ansiedade ruim. Mas como então viver de maneira planejada? Eu não posso ter uma vida sem rumo, mas eu não posso viver sem estar ansioso. Então eu preciso planejar, eu preciso fazer planos para o meu amanhã, para o meu futuro. E o que é planejar? Planejar é você pensar com antecedência os passos que você vai dar no futuro. É você prever os possíveis problemas e as possíveis soluções. Se você está em dívidas, por exemplo, você vai fazer um novo planejamento financeiro. Se você está com alguma dificuldade na saúde, você vai procurar um tratamento, você vai buscar um médico. Se você quer um bom emprego, você quer passar num concurso bom, você vai estudar. Você quer ser promovido no trabalho, você vai se dedicar mais. Você quer salvar o seu casamento, você vai investir nele. Isso é planejar. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha profissão? O que é que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida no meu ministério, na minha igreja? E aí você vai traçar planos. Você não precisa sofrer com isso. Você vai planejar sim como seus filhos voltarão para a escola nesse período de pós-pandemia. Você vai planejar sim como retomar suas atividades como profissional autônomo ou como empresário. Você tem que planejar como você vai retomar as suas atividades. Você precisa planejar como será o seu emprego nesse novo mundo que está à nossa espera. Você vai precisar fazer planos. Como eu havia dito na primeira live, eu acho aqui no curso da família, que o mundo que a gente conhecia ele não existe mais. Quando a gente voltar para o mundo, a gente vai ver tudo diferente. As coisas mudaram. E para enfrentar esse novo mundo, para viver nesses novos tempos, precisamos fazer planos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa sofrer com isso. Planejar a vida é algo saudável. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que eu não posso ficar ansioso por conta disso. Eu não posso sofrer em razão disso. Então me diga, como planejar a minha vida e não ficar preocupado? Como tentar conciliar o pensar no amanhã sem estar ansioso? E eu encontrei algumas respostas na própria Escritura. De acordo com a palavra do Senhor, eu encontrei aqui 6 verdades que vai me orientar e orientar você a buscar viver um dia de cada vez, vai orientar você a viver sim com planos, vai lhe orientar a pensar sim no amanhã, mas sem sofrer.
a pensar no amanhã sem ter que ficar ansioso por conta disso. E a primeira verdade está em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Assim está escrito: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando com os discípulos, está falando com as pessoas. E Jesus fala que as aves do céu, elas não trabalham, elas não plantam, mas mesmo assim têm o seu alimento. Jesus está dizendo que os lírios do campo têm o seu sustento, têm a sua provisão. Toda a criatura da natureza tem o seu alimento, tem a sua provisão, tem a sua fonte de sustento. E Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês andam tão ansiosos? Se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje existem e amanhã não, quanto mais de vocês, quanto mais de nós. E a primeira verdade que eu aprendo para que eu possa viver a minha vida de forma planejada, mas sem sofrer com ansiedade, é que eu preciso buscar o reino de Deus. Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O vestir, o comer, todas as suas necessidades serão providas pelo Senhor. Busque primeiro o reino do Senhor. E buscar primeiro o reino de Deus não é você ficar 24 horas dentro de uma igreja e esquecer da sua família. Buscar primeiro o reino de Deus é você estabelecer a sua relação com Ele como prioridade na sua vida. Aliás, você deve conduzir a sua família a esse relacionamento. O relacionamento entre mim e o Senhor deve ser prioridade na minha vida e na vida da minha família também. Que a Bíblia diz que quando eu busco ao Senhor em primeiro lugar, todas essas coisas me serão acrescentadas. Aliás, eu queria compartilhar com vocês um texto de Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. O que o salmista está dizendo é que se Deus não for o centro, se Deus não estiver no centro das coisas, se Deus não estiver no centro do seu trabalho, tudo será em vão. Tudo será em vão. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa trabalhar, a gente precisa buscar dinheiro, a gente precisa ter, a gente precisa conquistar, a gente precisa pagar as dívidas e a gente acaba preenchendo o nosso tempo com trabalho, com compromissos e acaba deixando de priorizar a nossa relação com Deus. Por isso que você está ansioso. Por isso que você está preocupado pelo dia de amanhã. Porque você tem tentado fazer as coisas do seu jeito. Você tem tentado resolver você mesmo da sua forma. Mas a partir do momento em que você começar a buscar o Senhor, a partir do momento em que você priorizar a sua relação com Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Faça o teste essa semana. Dá prioridade à palavra. Acorda de manhã, coloca na tua prioridade orar, ler a palavra, escutar um louvor. Prioriza a tua relação com Deus, que todas essas coisas, todas as tuas necessidades serão atendidas. E eu não falo que você deve buscar a Deus como uma moeda de troca. Eu vou buscar a Deus, então, para ter. Você tem que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Você tem que buscar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você tem que buscar a Deus porque você deve se sentir movido a isso. O amor do Senhor tem que lhe atrair. Buscar é a primeira verdade que eu preciso saber para viver uma vida fazendo planos, mas não sofrer com ansiedade. Eu preciso buscar o Senhor. Uma segunda verdade que eu preciso
adotar na minha vida é que, para que eu não me preocupe com o dia de amanhã e mesmo assim faça planos para o futuro, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. E assim está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Coloca os teus sonhos no altar do Senhor. Coloca os teus planos, esses planos que você tem feito. Coloca no altar de Deus. Pergunta para Deus se os teus sonhos são os sonhos que Ele quer para a tua vida. Muitas vezes nos precipitamos e quando as coisas dão errado, a gente quer perguntar a Deus se fazia parte do plano dele para a nossa vida aquilo que a gente fez. Pergunta antes. Busca uma resposta de Deus para os teus sonhos, para os teus propósitos. Coloca os teus planos, coloca as tuas aspirações no altar. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como eu posso viver hoje sem me preocupar com amanhã? É impossível. É da nossa natureza se preocupar com o futuro. Mas está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se você quer viver uma vida sem ter que ficar ansioso pelo dia de amanhã, coloca no altar de Deus os teus sonhos e a tua ansiedade. Faz Deus participar do teu projeto de vida. Coloca nas mãos dele os teus sonhos, os teus propósitos. Pôr no altar. Uma terceira verdade que eu preciso saber para não viver ansioso é que a paz só está em Deus. João 14, 27. Jesus disse: Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A verdadeira paz é Deus quem nos dá, não é no mundo. Você pode até sentir uma satisfação pessoal com aquilo que o mundo pode lhe dar, mas você não vai ser preenchido. Você não vai estar plenamente cheio da verdadeira paz. Você pode se sentir satisfeito com algo que o mundo lhe dá hoje, mas amanhã você vai se sentir vazio novamente. A paz que o mundo nos dá é uma paz passageira, é algo temporário. Pode ser a fama, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser o prestígio. Tudo isso é passageiro. E isso não te trará paz verdadeira. A paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento, é aquela paz que a gente só pode encontrar em Deus. E o que é essa paz que excede todo o entendimento? A paz que excede todo o entendimento não é uma vida livre de problemas, mas é uma vida que eu vou vivê-la sentindo paz em Deus apesar de. A paz que excede todo o entendimento me permite viver com alegria apesar de, ainda que. Essa é a paz que excede todo o entendimento. É quando alguém olha para você e diz: como é que você consegue sorrir? Como é que você consegue se levantar? Como é que você consegue? Como é que você consegue? Como você ainda está aí? É a paz que excede todo o entendimento. Em alguns momentos em que o apóstolo Paulo estava preso,
Ele foi chicoteado, foi espancado, ficou nos piores lugares que você possa imaginar. Ficou pendurado de cabeça para baixo. E a Bíblia diz que mesmo assim, ele cantava louvores ao Senhor. Como é possível? A paz que excede todo entendimento. Como é possível você afundado em problemas na família, em problemas pessoais, desemprego, enfermidade? Como é possível que você ainda cante? Como é possível que você ainda esteja aqui participando dessa live? Como é possível que você ainda esteja adorando a Deus? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que nos permite viver com alegria, apesar de. E quando eu passar a buscar essa paz em Cristo, eu não vou viver ansioso. Eu não irei viver preocupado com o dia de amanhã de forma ansiosa. Eu vou sim me preocupar com o meu amanhã, porque a minha vida precisa de um rumo, a minha vida precisa de um planejamento. Mas eu não vou viver ansioso por isso, porque eu tenho a paz que excede todo o entendimento, e essa paz só Cristo pode me dar. Essa é a terceira verdade que eu preciso entender para não viver ansioso, para não viver preocupado excessivamente com o dia de amanhã. Quarta verdade é que Ele sabe. Ele sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe das suas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 32. Assim está escrito: De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, de comer, de vestir, do cuidar do seu corpo, a sua moradia. Deus sabe que você precisa desse dinheiro para pagar essa dívida. Deus sabe que você precisa de um emprego. Deus sabe que você vai ter dificuldades para reabrir o seu negócio ou para retomar a sua atividade como autônomo. Deus sabe tudo. Deus sabe das suas dificuldades. E lá em Pedro, como a gente acabou de ler, 1 Pedro 5,7, está escrito que Ele tem cuidado de nós. Eu queria que você refletisse por alguns segundos. Quantos livramentos você teve até aqui? Quantas bênçãos Deus lhe deu até aqui, mesmo sem você merecer? Reflita. Quanto amor Deus dispensou à sua vida? Ele sabe. Ele sabe do que você precisa. Não precisa você viver angustiado. Está nas mãos dele. Está nas mãos do Senhor o seu desafio, o seu problema. Está nas mãos do Senhor essa dificuldade que você está pensando agora. Não fique ansioso. Não se preocupe. O Senhor sabe. Está escrito. Ele sabe. Eu vou ler novamente para vocês. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe. A quinta verdade, eu queria lhe dizer, talvez você não soubesse, mas eu quero lhe dizer que você é importante. Você é importante. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja, as aves do céu têm tudo do que precisa. Se as aves do céu e os lírios do campo têm tudo aquilo que precisam, quanto mais eu e você. Deus, quando criou o universo e criou a natureza, Ele ficou feliz. Está escrito em Gênesis que Ele viu que era bom. Mas quando Ele foi criar você, Ele fez a sua imagem e semelhança.
quando Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que Ele morresse na cruz, foi para que eu e você tivéssemos vida eterna. Deus mandou o seu Filho unigênito morrer na cruz para que a gente pudesse ter vida eterna. Deixa eu lhe dizer, por que Deus fez isso? Porque você é importante para Deus. E por você ser importante para Deus, você tem que entender que Ele te ama. E é um amor incondicional. A Bíblia diz que a graça de Deus não vem pelas nossas obras. A graça vem porque Deus nos ama. E quando você tiver essa noção, quando eu e você tivermos essa noção de que nós somos importantes para Deus, a gente vai entender que a gente não precisa ficar ansioso pelo amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. Deus vai vir com a provisão sobre as nossas vidas. Se nós que somos maus sabemos cuidar de nossos filhos, quanto mais Deus que é perfeito. Você é importante. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, você é importante para Deus. Está escrito. Veja. Mateus capítulo 6, versículo 26. Não tende vocês muito mais valor do que elas, do que as aves, do que os lírios? Vocês têm valor. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Eu queria terminar esta mensagem dizendo uma sexta verdade. Uma sexta verdade. Uma coisa eu sei. O meu amanhã pertence ao Senhor. E Ele tem o melhor para mim. Essa é a sexta verdade que eu e você precisamos saber. Eu queria ler com vocês Tiago capítulo 4, versículo 13 e 16. Veja o que está escrito. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que Tiago está dizendo aqui nesse texto é que muitas vezes fazemos planos. Amanhã eu vou fazer aquilo, eu vou resolver assim, vai ser dessa forma. Mas, como o próprio texto diz, o que é a nossa vida? Como uma neblina passageira. Por que Tiago está dizendo isso? Porque o nosso amanhã pertence a Deus. E como o meu amanhã pertence a Deus, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Veja, o meu amanhã pertence a Deus. Porque está escrito. Está escrito que nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Prova disso é essa pandemia. Quem imaginaria que a nossa vida fosse virar de cabeça para baixo? Que o mundo fosse virar de cabeça para baixo? Isso é uma prova de que o nosso amanhã não pertence a nós. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. E por estar nas mãos de Deus, eu sei que o meu amanhã, para o meu amanhã, Deus tem o melhor. Eu não estou inventando isso. Está escrito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu tenho um plano para você. Não um plano de causar dano, mas um plano de fazer você prosperar.
um plano de lhe dar um futuro. O que espera o meu amanhã? O melhor de Deus. Deus tem o melhor para mim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu acho que é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Um dos meus favoritos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que espera você no seu amanhã? Ninguém nunca ouviu falar. Ninguém nunca viu. Nem mesmo o mais sábio dos homens conseguirá alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida no seu amanhã. Consegue compreender? É por isso que você não precisa ficar ansioso. É por isso que você não precisa ficar apreensivo com o dia de amanhã. Porque ninguém nunca jamais sonhou. Ninguém nunca jamais sonhou, nem viu, nem ouviu, nem entendeu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado para nós planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro, porque eu vou me preocupar com o meu amanhã, porque eu vou viver uma vida com ansiedade. Se o meu amanhã está nas mãos de Deus e Ele tem o melhor para mim. Seis verdades para não viver ansioso com o dia de amanhã. Buscar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Colocar no altar os nossos planos e as nossas ansiedades, em orações, em súplicas, nos derramar na presença do Senhor, colocar diante dele a nossa preocupação, o nosso sonho. Entender que a paz, ela vem de Deus e não do mundo. Quando eu passar a entender que a verdadeira paz eu vou encontrar no Senhor, eu não vou viver uma vida ansiosa. Eu vou viver em paz apesar de. A quarta verdade que nós vimos é que Ele sabe, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. A quinta verdade é que você é importante, você é precioso para Deus. E a sexta verdade, nosso amanhã pertence a Deus e Ele tem o melhor para nós. É por isso que eu e você não precisamos viver ansioso. São 6 verdades bíblicas que mostram para mim e para você que eu não preciso ficar preocupado com o meu amanhã, ficar preocupado, ansioso, sofrendo por antecipação aquilo que ainda não aconteceu. Em Eclesiastes está escrito: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Portanto, eu queria terminar essa mensagem de hoje dizendo o que Jesus falou. O mundo está voltando ao normal, como eu havia dito. Você vai voltar a trabalhar, você talvez pegue transporte coletivo, você talvez tenha que voltar a ter contato com pacientes, você vai voltar a ter contato com pessoas estranhas no seu trabalho, você vai precisar mandar os seus filhos para a escola. E essa tem sido a parte mais difícil para mim. Como mandar meus filhos para a escola quando as aulas voltarem e ainda esse mundo estiver nesse caos. Mas eu e você precisamos entender que não devemos ficar ansiosos
por essas coisas. Devemos sim planejar. Devemos planejar a nossa vida, mas não sofrer, não ficar ansioso pelo amanhã, não se angustiar por aquilo que ainda não aconteceu. Tudo vai voltar ao normal, ao novo normal pelo menos. E se eu pudesse lhe dizer alguma coisa, eu lhe diria isso. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Não te preocupa não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não te preocupa, porque se apoia nessas 6 verdades que você vai encontrar descanso no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde as nossas vidas. E que nós possamos sair daqui dessa reflexão mais leves. Planejar sim o nosso futuro, mas sem ansiedade. Que Deus nos abençoe.